Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha prometido para vocês, eu vou gravar essa aula aqui sobre o primeiro reinado, né? Como hoje não teve aula, segunda-feira, né? Dia 26, né? As aulas foram suspensas e na segunda-feira que vem já é a nossa prova, que vai cair apenas o primeiro reinado. Então eu vou dar essa aula aqui para a gente finalizar aí o primeiro reinado e para vocês poderem estudarem, né, também a partir daqui. Podem estudar tanto pela apostila, tanto pelo caderno, pelas informações que tem no caderno, e também por resumo, que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e também eu vou disponibilizar depois para vocês aí no grupo, que com certeza vocês já viram, porque estão vendo a aula, né, e o link está lá no final do texto, tá? Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, olha só. Nós vamos falar então a respeito do primeiro reinado, né? O que que foi aí o primeiro reinado? Pessoal, primeiro a gente tem que entender o porquê, né, o Brasil escolheu um sistema monárquico, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, naquele contexto do século XIX, a América, né, o continente americano, ele estava vivendo um período de muitas independências, né, de movimentos emancipacionistas, né? Só que toda a parte da América Espanhola que sofreu o processo de independência se fragmentou, se tornaram várias repúblicas, né, e que inclusive acabaram aí com a escravidão. E o Brasil, né, ele optou por um regime monárquico, por uma monarquia, né, a qual o Brasil foi governado pelo Dom Pedro I, que era um português, né? Então, por que o Brasil escolheu um regime monárquico, uma monarquia, e não seguiu o mesmo modelo do restante da América, que era implantar aí uma república, tá? Bom, pessoal, o primeiro motivo, né, que nos leva a entender o porquê que o Brasil escolheu uma república, uma monarquia, desculpe, né? Por que que o Brasil escolheu uma monarquia e não uma república? O primeiro motivo, né, é sobre o medo do Brasil sofrer um desmembramento territorial, não é? Ou seja, do Brasil se dividir em vários territórios, em várias repúblicas, que foi o que aconteceu no restante da América Espanhola. Então, por exemplo, o vice-reino da Bacia da Prata, quando sofreu o processo de independência, se dividiu e surgiu ali três países: a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, né? Então, o medo da elite brasileira, né, inclusive do próprio Dom Pedro, era o Brasil sofrer independência e se tornar uma república, né, ele vai se dividir, ele vai se separar e tornar aí vários países, várias repúblicas, como havia acontecido na América Espanhola. Então, esse era um dos medos e um dos motivos da elite brasileira ser a favor da monarquia, né? Que inclusive era uma elite que foi educada lá em Portugal, em Coimbra, nos moldes da realeza europeia, então eles estavam acostumados com a monarquia, né? Um outro motivo é que república, para essa elite brasileira, república é sinônimo de igualdade, né? Então, se implanta a república no Brasil, seria o fim da escravidão. E essa elite brasileira, que era uma elite agrária, né, grandes proprietários de terra, cafeicultores, depois, mais tarde, né, mas donos de engenho, enfim, né, grandes fazendeiros, para eles a república era sinônimo de igualdade, então sinônimo de que a escravidão iria chegar ao fim. E não era isso que eles queriam, né? Eles queriam preservar a mão de obra escrava, queriam manter a escravidão. Então, para assegurar que o Brasil não fosse se dividir territorialmente e para manter, né, a questão social como estava, se manter a escravidão, foi escolhido então uma monarquia, né? Foi escolhida então uma monarquia, tá? Bom, nós já vimos, não vou ficar perguntando na prova, ai, como que foi a independência do Brasil? Não, isso aí eu já falei, enfim. O fato é, dada a independência do Brasil, após o 7 de setembro, sempre se falou que a independência do Brasil, ela foi uma independência pacífica.
que não teve conflitos, né? Que Dom Pedro foi lá e gritou independência ou morte, tá tudo ok. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Na verdade, o processo aí de independência do Brasil, pessoal, ele não foi pacífico, né? Pode parecer pacífico, mas nós tivemos várias revoltas. Um exemplo disso que nós temos aqui, olha só, Bahia, né? Vou até grifar aqui para vocês que nós temos, por exemplo, na Bahia, né? Aqui, ó, na Bahia, Piauí, Maranhão, Grã-Pará, na região da Cisplatina, né? Então, nós tivemos vários conflitos nesses lugares aqui. E quem é que estava entrando em conflito? Os portugueses, né, que aqui viviam, né, estavam entrando em conflito porque eles não queriam aceitar a independência do Brasil. Queriam, né, que o Brasil voltasse a ser uma colônia, esses portugueses que aqui viviam nessas regiões. Então, houve várias revoltas na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Grã-Pará, que é o Pará, e na Cisplatina. O que que é a Cisplatina, pessoal? Cisplatina é o Uruguai. Ah, mas o que que o Uruguai tem a ver com isso? O Uruguai, nessa época, pertencia ao Brasil, tá? O Uruguai pertencia ao Brasil e se chamava Cisplatina nessa época. Então, houve sim essas revoltas, porém, o governo, né, do Dom Pedro, né, ele respondeu de uma forma bem violenta a esses movimentos, né? Contra esses estrangeiros aí, que no caso eram a maioria aí portugueses, né? E quem é que ajudou Dom Pedro a reprimir, né, essas revoltas aí? Os ingleses. Foram os ingleses, mercenários ingleses que ajudaram o Dom Pedro a reprimir esses movimentos que eram contra a independência do Brasil. Inclusive, desses movimentos aí, o da Bahia é o mais famoso, né? Inclusive, até hoje, é feriado na Bahia no dia 3 de julho, porque a Bahia comemora duas vezes a independência do Brasil. A Bahia comemora a independência do 7 de setembro, lá de 1822, então é feriado no 7 de setembro, igual é no restante do Brasil inteiro. E a Bahia comemora também o dia 3 de julho, né? O dia 3 de julho, que é quando, né, os brasileiros, né, junto com os ingleses, conseguem expulsar os portugueses da Bahia. Dia 3 de julho de 1823. Então, a Bahia comemora duas vezes o processo de independência, né? Bom, ah, dada a independência do Brasil, o Brasil independente, o Brasil adotou uma monarquia, né? Bom, inicialmente, pessoal, os países da América Espanhola, que tinham acabado de ficar independentes, né, não reconheceram a independência do Brasil, a emancipação do Brasil. E por quê? Porque todas elas eram repúblicas e o Brasil era uma monarquia no meio de várias repúblicas, né? Então elas não reconheceram por o Brasil ser uma monarquia. Inclusive, gente, nós temos que pensar no seguinte: foi proclamada a independência do Brasil, mas quem é que passou a governar o nosso país? Dom Pedro I. E Dom Pedro I era o quê? Português, né? Dom Pedro I era português. Então, quando a gente analisa, a estrutura não mudou. O Brasil continuou sendo governado por um inglês, por um português e continuou dependente dos ingleses, né? Então, continuou sendo governado por um português, como era antes, e continuou dependente aí dos ingleses. Então, por esse motivo, né, inicialmente, os países aqui do restante da América não reconheceram o Brasil, né? Porém, já em maio de 1824, os Estados Unidos, né, foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, né? Foi o primeiro a reconhecer a independência do Brasil. No caso de Portugal, Portugal só foi reconhecer a independência do Brasil em 1825, né? E, inclusive, teve que ter ali um intermédio dos ingleses, né? Por quê? Portugal só aceitou reconhecer a independência do Brasil perante o pagamento, né, de uma multa, né, de uma tarifa de 2 milhões de libras esterlinas, né? Só que o Brasil não tinha esse dinheiro, né? Até porque quando Dom João foi embora para Portugal, lá em 1821, ele levou todo o dinheiro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi à falência aqui no Brasil e fechou, inclusive. Então o Brasil não tinha dinheiro, né? Então qual foi a solução? Dom Pedro então teve que pegar dinheiro emprestado aí com os ingleses, né? Esses 2 milhões de libras esterlinas. E uma coisa curiosa é que os portugueses tinham uma dívida com a Inglaterra de 2 milhões de libras esterlinas. Então
O Brasil pega esse dinheiro emprestado com os ingleses, paga Portugal, e Portugal acaba aí pagando essa dívida que ele tinha com os ingleses. Então a dívida, na verdade, mudou só de dono, né? Passou de Portugal para o Brasil. E a partir daí o Brasil começa a se endividar, porque o Brasil não vai pegar só esses 2 milhões de libras esterlinas emprestadas. Em vários outros momentos, o Brasil ele acabou pegando dinheiro emprestado com os ingleses, e isso faz com que a dívida externa do Brasil se avolumasse, né, cada vez mais. Bom, continuando aí, pessoal. Então, ou seja, o Brasil então ficou independente, né? E agora, né, nós precisamos do quê? De uma constituição, né? Então se instaurou uma Assembleia Constituinte em 1823. E, gente, o que que é uma Assembleia Constituinte? Deputados são eleitos, né, para escreverem, redigirem uma Constituição, tá? Bom, e o primeiro projeto, né, a primeira Constituição escrita aqui no Brasil, ela ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, né? Lembro que todo mundo riu aquele dia na aula, porque eu falei que era a Constituição da Mandioca, né? Enfim. Mas por que Constituição da Mandioca? Por que não do milho? Por que não da goiaba? Por que não da batata? Porque a base da alimentação dos escravos era a farinha de mandioca, né? Então, quer dizer, quanto mais mandioca um fazendeiro tinha plantado, quer dizer que mais escravos ele tinha, e se ele tinha muitos escravos, sinal que ele era rico, né? Porque essa Constituição era só podia votar quem tivesse uma determinada quantidade mínima de alqueire de terra. Então era medido por mandioca. Quanto mais área plantada de mandioca, significa que ele tinha muitos escravos e, portanto, era uma pessoa muito rica, então ele podia participar aí e votar, certo? Bom, essa primeira Constituição, que na prática não entrou em vigor, o que que ela defendia? Uma monarquia representativa hereditária, tá? Então, na figura do imperador, e era hereditário, né? Passando aí de pai para filho. É uma Constituição que tinha lá os três poderes do Montesquieu: o executivo, que no caso seria do imperador, o legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, né, e o judiciário, que são os juízes. O Senado seria vitalício, ou seja, até a morte, né? E uma Câmara dos Deputados, que era chamada de Assembleia Geral, e ela não podia ser dissolvida pelo imperador. O imperador não tinha esse poder de dissolver a Câmara, né, de acabar com ela, né? O voto era censitário, como eu falei para vocês, dependia do alqueire de mandioca, né? Essa Constituição também ela proibia que os estrangeiros, nesse caso inglês e português, mas principalmente portugueses, tivessem cargos públicos. Não podia, né? E aqui é o principal motivo que vai desagradar o Dom Pedro I. Olha aqui, ó, maior caso aqui, desculpa, peraí, maior participação, né, maior poder para o legislativo, né, maior poder para o legislativo. Isso aqui que vai deixar o Dom Pedro I puto da vida, né? Ele vai ficar revoltado porque maior poder para o legislativo. O que que é o legislativo? A Câmara dos Deputados e o Senado. Ou seja, esses dois órgãos vão ter mais poder do que o próprio imperador, né? E o Dom Pedro, então, ele não aceita isso, né? Ele não aceita ter o seu poder limitado, né? E, enfim, então o Dom Pedro ele não aceita, né? Os portugueses que aqui viviam também, né, vão apoiar o Dom Pedro, aqueles que aceitaram a independência, porque muitos portugueses aceitaram a independência, né, e ficaram do lado do Dom Pedro. Então, esses portugueses que ficaram aqui, que aceitaram a independência, ficam do lado de Dom Pedro. Também não aceitam que Dom Pedro tivesse seu poder limitado ali, e eles vão se colocar contrários, né, à elite brasileira que queria limitar o poder do Dom Pedro, né? E aí o Dom Pedro, né, ele vai falar que os constituintes reduziram ele a um simples fantoche, né, enfim, limitando o seu poder. E aí, no dia 12 de novembro de 1823, ocorre o que nós conhecemos como a Noite da Agonia, que foi o momento em que Dom Pedro ele manda dissolver a Assembleia Constituinte e manda prender todos os deputados que estavam escrevendo, né, essa Constituição, por acreditar que essa Constituição não era digna dele, porque limitava os poderes dele. E esse episódio, então, foi conhecido como Noite da Agonia, né? Logo em seguida, o Dom Pedro ele vai reunir aí 10 políticos, né, de sua confiança, inclusive portugueses, né, que viviam aqui,
e ele vai outorgar, né, uma Constituição, a Constituição de 1824, né? E essa Constituição, feita em 1824, ela tinha algumas características que vale a gente destacar aqui. Inclusive, na apostila de vocês tem ela toda detalhada lá, né? Bom, o primeiro fato é que era uma monarquia hereditária e vitalícia, né? Bom, outra coisa, Dom Pedro, claro, muito mais inteligente, né, do que o Montesquieu. Quem é Montesquieu perto do Dom Pedro? Dom Pedro é um gênio, né? Quem é Einstein? Inclusive vários outros cientistas perto do Dom Pedro, né? Dom Pedro era um gênio, Dom Pedro era o cara, né? Enfim, ninguém chega perto do Dom Pedro. É um gênio que vai criar quatro poderes. Quem vai criar quatro poderes? É o Dom Pedro, gente. É obra do Brasil, né? Lembrando, né, que aqui eu estou sendo irônico, né? Estou sendo irônico, porque o Dom Pedro, nessa Constituição, além de ser uma monarquia hereditária e vitalícia, ele vai criar aí quatro poderes: o executivo, que de fato era dele, o legislativo, deputados e senadores, o judiciário, e vai ter um quarto poder. Esse quarto poder é o poder moderador. Grave isso daqui, poder moderador, pessoal, poder moderador. O que que é o poder moderador? O poder moderador é o poder que o imperador tem de interferir nos outros poderes, executivo, legislativo e judiciário. Era o poder exclusivo do imperador, o poder moderador, certo? Ou seja, o Dom Pedro, ele tinha poder de interferir nos outros poderes. Ele tinha o poder, por exemplo, de dissolver a Câmara dos Deputados, de interferir no poder judiciário, né? Então ele tinha esse poder através do poder moderador, que era de exclusividade dele, tá? Que era de exclusividade dele. Então, na verdade, aqui, vamos pensar, existem três tipos de de monarquias. Uma monarquia absoluta, monarquia constitucional e uma monarquia parlamentarista. A monarquia absolutista é quando o imperador, o rei, tem poder total. Uma monarquia constitucional é quando existe uma constituição, o imperador tem que respeitar, o rei tem que respeitar aquela constituição. Ele pode governar, mas ele tem que governar dentro do que fala a Constituição. E uma monarquia parlamentarista, o rei reina, mas não governa, é o caso da Inglaterra. No nosso caso aqui, nós seríamos uma monarquia constitucional, onde o rei teria uma constituição, ele teria que respeitar, né? Dom Pedro não respeitou, porque ele dissolveu, né, lá no Agonia e criou uma outra, e cria um poder que é o poder moderador, o poder que ele tem de interferir nos outros poderes, ou seja, na prática mesmo, era uma monarquia absolutista, né? Ele era muito autoritário. Então, o poder moderador era o poder que o Dom Pedro tinha de intervir aí nos outros poderes, certo? Grava isso, que isso é muito importante. E eu vou perguntar isso na prova. Fique atento aí. Bom, outra coisa é o voto censitário, tá? Esse voto censitário é um pouco diferente daquele da mandioca, porque aquele lá, né, era a questão da quantidade de terras, né, que a pessoa tinha com mandioca plantada. Quanto mais, né, quer dizer que mais rico ela era. Bom, no caso aqui, existia uma renda mínima, né? E essa renda mínima, né, é, ela, ela servia, né, para ser o mínimo ali para a pessoa poder votar e se candidatar. Então, para a pessoa votar nas paróquias, que são os municípios, as cidades, ela tinha que ter uma determinada renda, né? Para ela votar nas províncias, que seria o estado, ela teria que ter uma renda um pouco maior. Para ela se candidatar na paróquia, teria que ter uma renda maior. Para ela ser candidato a deputado ou a senador, na província, aí tinha que ter uma renda maior. Então, tinha uma renda mínima que as pessoas tinham que ter, né? Para que elas pudessem participar das eleições. Então, você exclui aí, né, uma boa parte da população, né? Então, só a elite rural do Brasil é que tinha poder de votar, certo? Bom, essas eleições eram indiretas, né? Mas eu vou depois, em outro momento, explicar isso para vocês. Isso aqui não é importante, tá? Mas eu coloquei aqui, enfim, tá? Outra coisa, poder centralizado, ou seja, todas as decisões estavam na mão de quem? Do imperador.
Lembra que eu comentei em sala de aula que hoje em dia, por exemplo, o governador Tarcísio, ele pode criar uma lei aqui no estado de São Paulo, só que no estado. Da mesma forma que o prefeito aqui em Batatais pode criar uma lei só que em Batatais. Isso se chama federalismo, né? Ou seja, hoje nós temos essa independência, desde que essa lei não esteja acima. Por exemplo, o prefeito criou uma lei, essa lei não pode estar acima do que fala a lei no estado e a Constituição. O governador pode criar uma lei só aqui no nosso estado, desde que ela não esteja acima da Constituição, certo? Naquela época, não. O poder era centralizado e só o imperador, né, só o Rio de Janeiro podia decretar as leis. Né? Então, existe uma forte centralização do poder lá no Rio de Janeiro, que era a capital, certo? Outra coisa, o catolicismo foi adotado como a religião oficial do nosso país. E ainda tinha a questão do padroado, né? Eu escrevi errado aqui, ó. Padroado, né? Tinha a questão do padroado, né? O que que era essa questão aí do padroado, né? Todas as decisões da igreja aqui no Brasil tinham que passar pela aprovação do imperador. Inclusive, o imperador tinha o poder de escolher, né, os padres, nomear bispos, né? E também os padres, os bispos recebiam do Estado, do governo, e não da igreja. E a gente chama isso de padroado. Existia liberdade religiosa? As pessoas podiam ter outra religião? Sim. Apesar de existir uma religião oficial, as pessoas podiam ter uma outra religião. Só que tem uma questão muito importante, né? Olha só, liberdade religiosa em âmbito privado. Como assim? A sua casa. Você poderia praticar uma outra religião dentro da sua casa. Em lugares públicos, você não podia. Né? Numa praça, por exemplo, fazer um culto, né? Fazer oferenda aos orixás, você não podia. Né? Isso não podia. Tá? Isso é só dentro da sua casa que você podia fazer. Tá? Quem podia fazer cerimônias públicas era só a Igreja Católica, que era a igreja oficial. As outras religiões, as pessoas podiam ter, mas não podiam praticar elas em público. Não existia, inclusive, nem templo para essas outras religiões. Tinha que ser em casa, que eles poderiam e seriam livres para praticar aí essa outra religião, certo? Bom, pessoal, diante de tudo isso, vai estourar em Pernambuco uma revolução, né? Um movimento separatista com ideal republicano, ou seja, Pernambuco e outras províncias do Nordeste, né, queriam se separar, ficar independentes do Brasil, né, e instaurar uma república. Isso ficou conhecido como Confederação do Equador, que ocorreu em 1824, né? E por que que esse movimento, a Confederação do Equador, né, que é o nome que eles deram, né, que se chamaria esse possível país, né, que se tivesse dado certo, inicialmente esse novo país que se separaria ali que se separaria do Brasil, né, se chamaria Confederação do Equador, tá? Não era só Pernambuco, tinha outros estados também, tá? Enfim, por quais motivos eles queriam se separar do Brasil e implantar uma república? Primeiro, porque o Dom Pedro impôs uma constituição, né? Ele não respeitou aquela constituição de 1823, né? Ele dissolveu aquela constituição e fez uma outra. Ele impôs uma outra constituição. Né? Ele foi autoritário, então eles estavam insatisfeitos com essa questão da constituição, insatisfeitos com o poder moderador, eles não concordavam com esse quarto poder, com esse poder moderador, então eles não concordavam, tá? Se estiver escutando barulho, é o carro de som que tá passando na rua, gente, aqui, tá? Então eles não concordavam com esse poder moderador do Dom Pedro criou, tá? Estavam, como eu disse, revoltados com a dissolução da Assembleia Constituinte lá na noite da agonia, né? Eles ficaram muito revoltados com isso, tá? Outro motivo que eles tinham aí, pessoal, eram questões econômicas, né? Porque o Brasil tinha outros concorrentes para vender açúcar e algodão. E os grandes produtores de algodão e de açúcar aqui no Brasil ficaram prejudicados, né? Os seus lucros ficaram prejudicados para os altos impostos, né, que eles tinham que pagar. Então eles ficaram muito satisfeitos com isso também, né? Fora as ideias liberais, né? A ideia de república, a ideia de federativismo, né? De ter maior independência, das províncias terem independência. Lembra que eu disse para vocês que o Brasil, o poder era centralizado na monarquia, no primeiro reinado, né? E eles defendiam o quê? Um federatismo, maior autonomia, maior independência para as províncias, certo?
E um detalhe que eu esqueci de falar: naquela época, as províncias são o que hoje são os estados. Só que se eu colocar, por exemplo, escrever na prova, for escrever alguma resposta, colocar os estados no primeiro reinado, tá errado. Naquela época a gente não tinha estado. Estado tem autonomia, tá? Província não tem autonomia. Então, o termo correto é província naquela época, tá? Porque eles não tinham autonomia. Então, os líderes, né, da Confederação do Equador, eles defendiam, né, esse federativismo, né? Ou seja, que as províncias tivessem maior independência, tá? Um outro motivo que levou eles a se revoltarem, né, aí, foi também que o Dom Pedro ele vai nomear um novo governador para Pernambuco, contrariando a vontade da maioria dos eleitores na eleição que ocorreu lá, né, em Pernambuco. A população escolheu um candidato, mas Dom Pedro nomeia outro, tá? E aí, no dia 2 de julho, então, de 1824, né, estoura aí a Confederação do Equador, que era liderada aí pelo Frei Caneca, tá? Frei Caneca, certo? E as propostas desse movimento quais eram? Implantar uma república baseada lá na República dos Estados Unidos, né, nos ideais dos Estados Unidos, né? Supremacia do poder legislativo, né? Ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado seriam os órgãos mais importantes, né? Fim da escravidão também, tá? Era um dos objetivos dos confederados, que é assim que nós chamamos eles, tá? Porém, gente, o Dom Pedro ele vai reprimir fortemente esse movimento. Ele vai chamar os ingleses, né, mercenários ingleses, para reprimir, né, esse movimento. Então ele vai mandar prender e vai matar vários líderes, né, do movimento da Confederação do Equador, tá? E vai, inclusive, né, punir o Frei Caneca, mandando matar aí o Frei Caneca. Né? O Dom Pedro ele manda matar o Frei Caneca e isso pega muito mal para ele, porque quando você mata o líder de uma revolução, você torna ele um Marte, alguém que lutou, que deu a vida, né, pelo seu povo. Então você torna, o Dom Pedro acabou cometendo um erro, quando ele manda matar o Frei Caneca, né? Ele tornou ali o Frei Caneca um Marte, né? Fora que isso fez com que a popularidade do Dom Pedro caísse bastante, né? Bom, uma outra questão que ocorreu no primeiro reinado, né? A questão da cisplatina. O que que é a cisplatina? Cisplatina, pessoal, é o Uruguai, tá? Pessoal, a cisplatina, o Uruguai nessa época, pertencia ao Brasil, tá? Pertencia ao Brasil, esse território, certo? E esse território foi motivo de briga entre Portugal e Espanha, né, lá na época do Dom João, né? Bom, e agora é motivo de briga entre a Argentina e o Brasil, né? Porque a Cisplatina vai começar uma revolta na Cisplatina, né? Em 1825, em abril de 1825, vai começar uma revolta na Cisplatina, tá? Querendo aí a sua independência, eles queriam ficar independentes do Brasil. E eles vão ser apoiados por quem? Pela Argentina, né? Então vai iniciar um conflito entre Brasil e Argentina pela Cisplatina, né? E a Inglaterra vai acabar entrando no meio, né, para resolver esse impasse. E então, com a ajuda da Inglaterra, a Cisplatina fica um território independente e passa a se chamar Uruguai em 1825. Só que isso trouxe muitos prejuízos para o Brasil, né? Por quê? Porque o Brasil investiu muito dinheiro no exército, né, para lutar nessa região, para lutar e manter essa região anexada, né? Então o Brasil investiu muito dinheiro, porém o Brasil acaba não conseguindo ficar com essa região, né, anexada, essa região acaba ficando aí independente, né, com a ajuda dos ingleses que interviram nessa situação aí. E na verdade, pessoal, os ingleses, eles não interviram simplesmente porque eles queriam, né? Na verdade, os ingleses tinham interesse, né? Eles tinham um grande interesse em tornar essa região uma região independente, né? Seria mais um país onde, né, os ingleses poderiam, né, enfim, fazer comércio também aí, e fazer com que, inclusive, o seu comércio entrasse ali para a região da Argentina, Paraguai e afins aí, né? Então, por isso que os ingleses apoiaram a independência da Cisplatina aí. E o Brasil tomou muito prejuízo, porque o Brasil gastou muito, inclusive os impostos foram aumentados nessa época
né, para investir pesado nessa guerra aí da Cisplatina. E o Brasil acabou perdendo esse território aí. Bom, um outro fato que aconteceu no primeiro reinado foi a questão do trono português. Vamos lá, pessoal. Dom João foi embora, certo? Dom João foi embora para Portugal, Dom Pedro ficou aqui, Brasil ficou independente, o Dom Pedro se tornou imperador do Brasil, certo? E o Dom João continuou governando Portugal, certo? Lembrando que o Dom João não era um rei mais absolutista, ele teve que se curvar para a Constituição, enfim, né? Bom, acontece o seguinte, no dia 10 de março de 1826, o Dom João ele morreu, bateu as botas, né? Enfim, foi para Sete Palmos. Enfim, o Dom João morre. E na linha sucessória, quem era o sucessor? Quem seria o próximo rei de Portugal? Dom Pedro I. Mas o Dom Pedro estava onde? Lembrando que o Dom Pedro I, ele é primeiro aqui. Em Portugal, ele seria Dom Pedro IV, tá? Então, se vocês virem em algum lugar, Dom Pedro IV, é lá em Portugal. O Dom Pedro I aqui, só que lá em Portugal ele era chamado de Dom Pedro IV, tá? Então, Dom Pedro seria o sucessor. Mas o Dom Pedro estava aqui. E aí? E agora? Dom Pedro inicialmente pensou em assumir lá em Portugal e ficar com os dois, né? Governando o Brasil e Portugal. E aí os brasileiros não aceitaram isso, né? Porque eles tinham medo do Brasil voltar a ser uma colônia. Não aceitaram. Qual foi a solução encontrada pelo Dom Pedro? A solução encontrada pelo Dom Pedro foi ele abdica, né, dos seus direitos lá em Portugal, ou seja, ele abdica do trono português em favor da filha, a Dona Maria da Glória, tá? A Dona Maria da Glória, filha do Dom Pedro I, né, uma menina de 7 anos, né, ela é que vai ser a futura rainha de Portugal, no lugar do seu pai. Porém, tinha essa questão, ela é uma menina de 7 anos, uma criança de 7 anos não vai governar, né? Qual foi o acordo feito? Ela vai ser a rainha, mas enquanto ela não pudesse assumir o trono, o irmão do Dom Pedro, que estava lá em Portugal, né, o Dom Miguel, né, seria o príncipe regente, ou seja, ele governaria enquanto, né, a Dona Maria da Glória não completasse aí 18 anos. Quando ela completasse 18 anos, ela passaria a governar Portugal. Mas enquanto isso, seria o Dom Miguel, que seria um príncipe regente, não seria rei, ele seria um príncipe regente. Porém, o Dom Miguel, junto com a sua mãe, Carlota Joaquina, que também era mãe de Dom Pedro, né? Junto com a Carlota Joaquina, né, eles vão dar um golpe de Estado, né, vão retirar a Maria da Glória, né, sobrinha do Dom Miguel e neta da Carlota Joaquina, né, vão tirar a sobrinha do poder e vão dar um golpe aí, instaurando uma monarquia absolutista em Portugal, né? Isso fez com que o Dom Pedro acabasse entrando em guerra com o seu irmão, com o Dom Miguel, né? Inclusive, Dom Pedro foi para Portugal, lutou lá contra o irmão, enfim. Depois ele voltou para o Brasil, enfim, aí os brasileiros já estavam satisfeitos com ele, enfim. Tudo isso fez com que o Brasil aumentasse os seus impostos. Por quê? Porque o Brasil teve que aumentar, né, os seus gastos com o conflito contra Portugal. Então, o Brasil tinha gastado muito dinheiro na Confederação do Equador, gastou muito dinheiro na Guerra da Cisplatina, e agora gastando muito dinheiro nesse conflito lá em Portugal contra o seu irmão Dom Miguel. Isso fez com que o Dom Pedro aumentasse os impostos. E isso gerou muitas críticas por parte da população e principalmente da elite agrária brasileira. Então, isso gerou um descontentamento. Pô, aumentando os impostos, quem é que gosta, né, de, de pagar mais impostos? Né? Ninguém até hoje gosta de pagar altos impostos, né? Enfim, e a partir de tudo isso, vai se iniciar a crise do primeiro reinado. Então, o que que você tinha? Uma crise política, né? Você tinha uma crise política ali, porque é, o Dom Pedro, os brasileiros, né, a elite estava com medo dessa questão de Portugal, né? O Dom Pedro não estava conseguindo governar o Brasil direito nesse momento aí, né? Tinha a questão dos altos gastos, né, do imperador, com a questão da guerra, da Cisplatina, que ele gastou demais, aumentou o imposto. Agora, brigando com o irmão dele lá em Portugal, ele aumentou o imposto.
né? Então, tinha essa questão dos altos gastos e o aumento dos impostos, né? Como ele gastava muito, ele aumentava os impostos, né? Tinha uma outra questão também que estava enfraquecendo a nossa economia. O Brasil tinha concorrente vendendo açúcar e algodão também. Então, o Brasil não era o único a vender açúcar e algodão. Então, estava enfraquecendo também a nossa economia, né? Outro motivo, os ingleses, né? O Brasil, pessoal, era extremamente dependente da Inglaterra. Porque quando o Dom João foi embora, ele levou todo o dinheiro do Banco do Brasil. E ficou sem dinheiro. O Brasil, inclusive o próprio Banco do Brasil teve que fechar. E o Brasil pediu várias vezes dinheiro emprestado para os ingleses. Então, o Brasil tinha uma dependência muito grande econômica dos ingleses, né? Além disso, nós tínhamos vários tratados, acordos que privilegiavam os ingleses e os brasileiros eram prejudicados. Por exemplo, produtos ingleses eram mais baratos que os produtos dos brasileiros, né? Então, isso levou muita insatisfação por parte aí dos brasileiros, né? É, tinha a questão da dívida que o Brasil teve que pagar com Portugal, para Portugal reconhecer a sua independência, né? Fora vários outros empréstimos que o Dom Pedro pediu para a Inglaterra, a inflação estava aumentando, né? Como eu disse, os gastos do imperador cresceram muito para combater a Confederação do Equador, para combater é, a Guerra da Cisplatina, agora para lutar contra o irmão dele. Então, os gastos aumentaram muito, então aumentou os impostos. E o povo ficou furioso com isso. Todo mundo ficou putaço com isso, né? Se não bastasse isso, pessoal, o que que aconteceu é, aqui no Brasil? Morreu, né? Na verdade, foi assassinado um jornalista que tinha aqui no Brasil chamado Líbero Badaró. Era um jornalista, né? E ele descia o cacete toda vez, né, no seu jornal. Ele era um crítico muito grande do Dom Pedro, do imperador, né? Então ele criticava o autoritarismo do Dom Pedro, a forma que o Dom Pedro conduzia a política brasileira, e ele foi assassinado, esse jornalista. E aí acontece o seguinte, mais uma vez, a morte dele gerou uma grande comoção nacional. O povo já estava insatisfeito com Dom Pedro. E ainda esse jornalista ele acabou sendo assassinado, e aí levaram, né, as pessoas a imaginarem que o império, né, que o Dom Pedro estivesse envolvido na morte desse jornalista, já que esse jornalista era um grande crítico do Dom Pedro. Então, falaram, o Dom Pedro mandou matar o jornalista, o Libero Badaró, né? Bom, o Brasil estava um caos nesse momento, né? E aí o Dom Pedro falou, não, vou resolver o problema, porque o Dom Pedro era um gênio, né, gente? Né, Dom Pedro era o cara, era um gênio inteligente, né? Era o Einstein daquela época lá. Lembrando novamente que eu estou sendo irônico, né? Porque vai que tem aluno que acredita, né? Enfim. Então, para tentar acalmar os ânimos, o Dom Pedro ele resolve fazer algumas visitas nas províncias. Ele vai visitar o Brasil, vai visitar todas as províncias do Brasil. Na verdade, ele nem vai visitar todas as províncias, ele vai em uma e olha só. Então, ele resolve fazer visita nas províncias. E a primeira província que ele vai visitar é Minas Gerais. Só que o que acontece? Quando o Dom Pedro ele chega em Minas Gerais, ele foi mal recebido, tá? Ele foi mal recebido, as pessoas colocaram um pano preto na janela, simbolizando luto pelo Líbero Badaró, né? Ele foi vaiado, Dom Pedro, recebeu ele, foram mal educados com ele, as pessoas gritavam o nome do Líbero Badaró, enfim, né? Então, o Dom Pedro ele foi mal recebido, tá? O Dom Pedro, então, rapidamente, ele retorna para o Rio de Janeiro, nem vai para outros lugares, ele retorna para o Rio de Janeiro, e aí, né, os portugueses, né, eu coloquei partido português aqui, porque existia, né, um partido, não era partido político, né, na verdade, o que a gente entende hoje, mas era um grupo de portugueses que defendia o Dom Pedro, eu coloco aqui o partido português, né? Enfim, esses portugueses, né, resolveram fazer uma festa para receber o Dom Pedro, né? Como ele foi mal recebido lá em Minas, eles falaram, vamos agradar o Dom Pedro, né? Então vamos fazer uma festa para ele aqui no Rio de Janeiro. Os portugueses então organizaram essa festa, só que os brasileiros
né? Os membros do Partido Brasileiro, que também não era meio que assim um partido, né? Enfim, era na verdade muitos fazendeiros, advogados, enfim. Os brasileiros, né? Ficaram sabendo dessa festa, foram lá e começou uma confusão entre português e brasileiro, né? E pegaram as garrafas, começaram a jogar garrafa um no outro, e não tinha mais garrafa, ia copo, enfim, foi um caos no dia 13 de março de 1831. Então durou 5 dias, né, esse episódio, conhecido como Noite das Garrafadas, pessoal. Então foi um quebra-quebra brasileiro contra português, enfim. O Dom Pedro nem participou do negócio direito, ele foi logo pro palácio dele. Né? E foi um quebra-quebra e garrafa que voava para todo quanto é lado. Garrafa de vidro, hein? De barro, enfim. E voava garrafa e voava copo, um xingava o outro, português xingava brasileiro, brasileiro xingava português, enfim, foi um caos. E esse episódio foi conhecido como Noite das Garrafadas. Esse episódio aconteceu no dia 13 de março de 1831, né? O Dom Pedro, então, tentando uma solução para acalmar os ânimos da população, né? O que que ele resolve fazer? Ele resolve nomear um ministério, né, ministros, todos brasileiros, porque até então o Dom Pedro tinha muito ministro português, né? Os portugueses que ficaram aqui e apoiaram Dom Pedro, ele deu cargo para esses portugueses, inclusive no próprio exército, né? Tinha muito português no exército. Então, Dom Pedro tinha muitos ministros portugueses, o que os brasileiros não gostavam muito. Então, para tentar acalmar, ele achou como solução tirar os ministros portugueses e nomear um ministério, né, somente de brasileiros, né? Porém, isso resolveu nada. O povo continuou revoltado com o Dom Pedro. Ele falou: bom, já que não resolveu, eu vou demitir todos os ministros brasileiros então agora de novo e vou recolocar no cargo ministros portugueses, né? E, vixe, aí isso fez com que eh, os brasileiros ficassem revoltados novamente contra ele, marinha, exército, enfim. Todo mundo começa a ficar revoltado contra o Dom Pedro, ele estava sendo mal visto, a sua popularidade estava lá embaixo, né? Ele não encontrou outra saída. E o medo de perder o trono aqui no Brasil, né, fez com que o Dom Pedro tomasse uma decisão, né? Então, Dom Pedro, no dia 7 de abril de 1831, ele abdica do trono português, do trono brasileiro, a favor do seu filho, Pedro de Alcântara. Então, Dom Pedro resolve abdicar do trono aqui no Brasil, né, em favor do filho dele, né, o Pedro de Alcântara, né? Só que o Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade, né? E uma criança de 5 anos não vai governar um país. De acordo com a Constituição feita pelo Dom Pedro, né, primeiro, na impossibilidade do imperador, né, enfim, assumir o trono, seria instaurada uma regência no Brasil, onde deputados, enfim, e senadores iriam assumir o governo brasileiro até que o Dom Pedro, futuro Dom Pedro II, completasse aí os 18 anos. E é instaurada a regência, certo? É instaurada a regência. E o Dom Pedro I vai embora para Portugal ainda, né? Logo em seguida, em 1831, ainda ele vai embora para Portugal, deixa o Dom Pedro I, o Dom Pedro II aqui, né, o filhinho dele de 5 anos, e ele vai embora para Portugal, nunca mais vê o filho, né? Ele vai lá para Portugal lutar contra o irmão dele, o Dom Miguel. Ele consegue lutar contra o irmão dele lá em Portugal, né? É aclamado como Dom Pedro IV lá em Portugal e morre lá em Portugal mesmo em 1834, no mesmo quarto em que ele nasceu, no Palácio de Queluz, certo? Só para lembrar vocês, o Dom Pedro, gente, não vou cobrar isso em prova, mas uma curiosidade. O Dom Pedro ele foi casado 2 vezes. Ele foi casado com a dona Leopoldina, né? ahn, a qual ele, né, teve aí Dom Pedro e outras filhas também, né? Aí a dona Leopoldina morreu em 1825. Depois disso, ele se casou com a dona Amélia, que era de origem italiana, né? Inclusive, ela estava com ele quando ele abdicou do trono, né? E foi embora para Portugal. Então, ele foi casado 2 vezes, fora as 10 mil amantes que ele teve por aí, certo? Então, esse é o conteúdo exclusivo da nossa prova, certo, pessoal? Combinado? Esse é o conteúdo da nossa prova que eu vou mandar para vocês aí, certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado.